Retratos da Vida, com Renato Gaúcho. Todo mundo está sujeito a cometer um deslize nessa vida. Não foi o próprio Cristo que disse que atire a primeira pedra quem nunca errou? Foi com esse pensamento que Nilce entrou naquela igreja, aquele dia, para conversar com o padre. Ela queria confessar. Ela queria o perdão de Deus, um consolo para sua alma, pois tinha cometido um pecado que, a seu ver, era muito grave e não estava mais conseguindo conviver com aquela culpa, aquele peso sobre seus ombros. Nilceia era casada com Claudinei já fazia 8 anos. Tinham uma filha de 6 e viviam bem. Eram felizes, apesar de Claudinei ter um gênio muito forte. Ele não gostava de ser contrariado. Ela lembrava, por exemplo, das muitas brigas que haviam tido por coisas banais, motivos bobos. Às vezes por conta de uma palavra que ela dizia e que ele interpretava de um modo errado, já era motivo para ficar de cara virada com ela por 2 ou 3 dias. Nilceia, apesar disso, o amava muito, o respeitava e sempre procurava agir do modo mais correto possível, tudo para evitar atrito, brigas e discussões. Além de boa esposa e excelente mãe, ela também era uma cristã fervorosa, frequentava a igreja todos os finais de semana. Um dia, no entanto, quis o destino que Nilceia acabasse reencontrando, assim por acaso, ninguém menos do que Leandro, um ex-namorado que ela já não via há muito tempo. Ela tinha sido muito apaixonada por ele no passado, mas infelizmente, e tudo por incumbência dele, por decisão dele, o namoro não teve sequência. Ele desmanchou o relacionamento, deixando a pobre moça desiludida, triste e amargurada. Ela demorou para se reerguer, mas depois acabou conhecendo Claudinei, com quem acabou se casando e constituindo uma família. Nessas alturas, para falar a verdade, ela nem lembrava mais da existência de Leandro, pois tinha reencontrado a felicidade nos braços do marido, de modo que a história que tinham vivido era uma página que ela já tinha virado há muito tempo. Os dois conversaram, cada um contou partes de sua vida para o outro, já que há muito tempo não se viam. Assim como ela, ele também havia se casado, tido filhos, era feliz, mas falou uma coisa que deixou Nilceia surpresa demais. Primeiro, ele falou que ela estava ainda mais bonita do que ele se lembrava, que parecia até que os anos nem tinham passado para ela, e ainda acrescentou: sabe que eu me arrependo muito por ter desmanchado o nosso namoro lá no passado? Eu gosto da minha mulher, mas acho que teria sido muito mais feliz se tivesse continuado com você. Ela se sentiu mexida. Claro que se sentiu, mas procurou manter o controle. Afinal de contas, a história deles tinha ficado para trás. E ela agora era uma mulher casada, fiel, honesta. O fato é que aquele reencontro se deu quando Nilceia estava saindo do emprego. E Leandro perguntou se era ali que ela trabalhava. Ela confirmou e, depois daquele dia, volta e meia, ele aparecia ali na frente da loja, no horário em que ela costumava sair. E tudo isso apenas para vê-la e conversar um pouco com ela. E sempre dava um jeitinho de falar do passado, dos tempos em que os dois namoravam, que se amavam, que eram felizes. Nilceia quase sempre ficava perturbada. E numa dessas vezes, ele a convenceu a aceitar a sua carona até o terminal. Assim os dois poderiam conversar mais um pouco. Só que em vez de deixá-la no terminal, ele desviou o caminho e acabou entrando pelo portão de um motel. Naquela hora, Nilceia ficou sem entender nada, porque não tinha dado aquela liberdade a ele. Já tinha achado estranho ele ter tomado outro caminho, mas quando ele parou diante daquele portão, ela se assustou. O que você está fazendo, Leandro? Por que você me trouxe aqui? Ele só sorriu e fez menção de entrar. Ela então ficou ainda mais aflita. Você ficou louco? O que você pensa que está fazendo? Ele não respondeu. Apenas sorriu maliciosamente e se inclinou na direção da moça, encostando sua boca na boca de Nilceia, acabando por lhe roubar um beijo. Na verdade, não foi
Nem um beijo completo. Na verdade, foi apenas um selinho. Ele apenas encostou sua boca na boca da moça. Ela poderia ter feito tanta coisa, pedir que ele desse meia volta, ou então empurrá-lo, abrir aquela porta e sair correndo, gritar, pedir socorro, ou simplesmente sucumbir, se entregar àquele beijo e entrar com ele naquele motel. O que aconteceu, no entanto, foi que ela ficou tão assustada que chegou a gritar com ele. Você ficou louco? O que você pensa que está fazendo? Ela nem lhe deu chance de dar uma explicação. Simplesmente abriu a porta do carro e saiu. Começou a caminhar o mais rápido que pôde. Ela ficou tão perturbada, tão indignada com a atitude do rapaz, que começou a chorar. Essa história, na verdade, poderia ter terminado por ali. Ela tinha demonstrado que era uma mulher fiel, mas teve o pior desdobramento possível. Na verdade, ela não tinha feito nada de errado. Apenas reencontrou um ex-namorado que não via há muito tempo, conversou com ele, aceitou uma simples carona. Ao se recusar a beijá-lo e entrar naquele motel com ele, ela tinha provado que amava o marido, que era uma mulher fiel e honesta. Era para ela ter botado uma pedra em cima de tudo e esquecido aquela história. Mas tudo o que aconteceu, aquele beijo, principalmente que Leandro havia lhe roubado, simplesmente estava lhe tirando a paz. Apesar de ela ter agido como uma mulher honrada, ainda assim ela se sentia culpada, suja, como se tivesse traído o marido. Nilceia não conseguia parar de pensar naquilo. Aquilo estava lhe consumindo, tirando a sua paz. E foi por isso que ela decidiu ir até a igreja que frequentava, lá mesmo no bairro em que morava, e confessar ao padre o que tinha acontecido, inclusive aquele beijo roubado, que na verdade nem tinha sido um beijo de fato. Na sua cabeça, só assim, depois de confessar aquilo que para ela tinha sido um pecado, um erro grave, ela teria um pouco de paz. Depois de feita a confissão, ela saiu da igreja se sentindo mais leve. O que ela não imaginava, no entanto, era que já no dia seguinte, algo terrível, uma surpresa inimaginável, estaria lhe esperando em casa. Assim que entrou pela porta, Nilceia deu de cara com o marido, que estava fuzilando a esposa com o olhar. Que história é essa que você andou se encontrando com o ex-namorado? Hein, Nilceia? Que andou trocando beijinho com ele, indo para motel. Você está me traindo, Nilceia? Ela quase caiu dura no chão. E não conseguiu sequer abrir a boca nem para tentar se defender. Por um segundo, ficou se perguntando como que ele sabia disso, meu Deus. Ela não tinha contado aquela história para ninguém. Quer dizer, tinha contado ao padre, mas o padre não contava. Era segredo de confissão. Será que o padre tinha batido com a língua nos dentes e contado para o seu marido? Só que se contou tudo errado. Naturalmente que o padre também conhecia o seu esposo e, pelo jeito, os dois deviam ter conversado. O padre devia ter contado a Claudinei tudo o que ela tinha lhe dito em segredo de confissão e, mais do que isso, ainda aumentado a dimensão dos acontecimentos. Ela nunca teve certeza disso, mas provavelmente foi isso mesmo o que aconteceu. Claudinei quase botou a casa abaixo. Estava fora de si, acreditando que realmente tinha sido traído. No fim, mesmo sem ela ter feito nada de errado, pelo contrário, ela até evitou. O casamento acabou chegando ao seu final. Certo de que tinha sido traído, Claudinei botou a esposa para fora de casa e ela foi obrigada a pedir guarida na casa da mãe. Depois, ela ainda foi tirar a limpo a história com o padre, pedir que ele reparasse o mal que havia feito, mas ele negou que tivesse sido ele o linguarudo. Mas se não foi ele, quem foi então? É isso o que até hoje ela se pergunta. A pobre mulher nunca conseguiu fazer com que o marido acreditasse nela, aceitasse de volta, de modo que foi mesmo o fim para os dois, mesmo ela não tendo feito nada de errado. Um padre jamais deveria revelar um segredo contado em confissão, mas até hoje ela se pergunta, se não foi ele, meu Deus, quem foi então?